Hoje nós vamos continuar o nosso estudo em Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3, as necessidades satisfeitas e as necessidades frustradas, ou os desejos frustrados. O ser humano tem necessidade de conhecimento. A gente fica quase louco quando a gente não sabe fazer uma coisa. Me lembro de um filme chamado A Vida é Bela. Não sei quantos aqui já assistiram o filme A Vida é Bela. E era num campo de concentração, onde o pai estava tentando falar para o filho, ou mostrar para o filho que aquilo não era feio, que aquilo tudo era uma brincadeira. E o campo de concentração, vocês sabem que não tem nada de brincadeira, né? E ele estava tentando conseguir, com alguma influência, alguma pessoa, para livrar o filho dele daquele campo de concentração, daquele horror da guerra. E ele encontrou um homem, assim, ele ganhou um trabalho de garçom. Então ele servia as altas patentes, né, os comandantes, tenentes do exército nazista. E ele encontrou um homem que gostava muito de charadas, sabe, enigmas, charadas, e ele sabia vários também. E ele começava a conversar, e o homem ficou muito interessado em ter amizade com o pai do menino. E ele estava usando aquilo para tentar, com a influência daquele tenente ou comandante, não me lembro bem, a patente, de livrar o filho dele daquele campo de concentração. E ele contava a história do filho e ele deu esperança de que ia libertar o menino. Mas ele ficava doente porque ele queria saber um certo enigma e ele não conseguia. E ele só conseguia pensar nisso, ele não conseguia pensar em outra coisa. Ele ficou assim, obstinado com aquela necessidade frustrada. Queria ter o conhecimento daquele enigma. E há pessoas que são assim. Há pessoas que, se elas não tiverem o conhecimento em alguma área, ele fica no ponto de ficar louco. Ele precisa ter o conhecimento. Então, se tem algo que deixa algumas pessoas muito frustradas, é a falta de conhecimento. Eva queria saber o que era aquela árvore do conhecimento do bem e do mal. Ela tinha essa necessidade. Eu não sei, talvez Adão também tivesse essa grande necessidade de saber o que é isso, o que contém essa árvore do conhecimento do bem e do mal. Só o nome já é enigmático, porque tudo que Deus fez era bom. Qual coisa má que havia no jardim? Nada. Tinha sim o diabo na serpente, mas Adão e Eva não tinham conhecimento daquilo. Então eu fico imaginando, só imaginando, tá? Porque a Bíblia não diz quanto tempo demorou da ordem até a desobediência. A Bíblia não diz quanto tempo foi. Mas eu não sei quantas olhadas a Eva deu para aquela árvore, mas pelo menos numa olhada que ela deu, ela achou aquele fruto apetitoso, bom para dar conhecimento, o conhecimento que ela precisava, o que ela achava que precisava. Também a Bíblia não diz, estou só navegando aqui nos pensamentos. Deus é muito bom. Se Deus fala que existe uma árvore do conhecimento do bem e do mal,
E Deus está sempre, não sei por quanto tempo, mas conversando com Adão e Eva, na viração do dia, talvez na tarde, né? Será que Deus não falaria em algum momento o que é o mal? Eu não sei. E aqui ninguém tem condições de saber isso. Nós temos alguma ideia de que Deus deu o jardim para que Adão cultivasse e guardasse. Cultivar a gente entende bem o que é. Mas e o guardar? Guardar de quê? Guardar para quê? Parece que havia já uma ideia de perigo, mas Adão e Eva não sabiam do que se tratava. E quando nós não sabemos, a gente procura saber, a gente fica muito curioso. Hoje nós temos um fenômeno acontecendo no meio das comunicações chamado fake news. Fake news quer dizer notícias falsas. Na ânsia de querer novidades, no desejo de querer saber de mais notícias sobre tal e tal assunto, se as pessoas não têm, o que elas fazem? Elas inventam. Elas colocam ali alguma notícia falsa, para as pessoas se acalmarem. E com isso pessoas ganham dinheiro até. Meus irmãos, eu não sei quais são as suas necessidades de conhecimento. Algumas pessoas ficam por muito tempo perguntando por que aconteceu isso. Algumas pessoas ficam perguntando por que ainda não aconteceu isso. Então essa falta de conhecimento faz das pessoas procurarem e ficarem ansiosas. A necessidade de conhecimento de Eva foi frustrada por Satanás, porque ela conseguiu o conhecimento, mas um conhecimento distorcido, arruinado, um conhecimento que inclusive fez com que aquilo que ela sabia ser bom se tornou mal. E por isso ela tentou, e Adão também, quando os olhos se abriram, e se abriram de modo errado, eles ganharam conhecimento, mas conhecimento de modo errado, eles já tentaram cobrir-se com aquele avental de folha de figueira, que era inútil também, né? Então, nós precisamos buscar no Senhor todo o conhecimento. Todas as suas dúvidas precisam ser levadas a Deus. Se alguma coisa frustrante aconteceu na sua vida e você está procurando respostas, isso não é pecado, mas procure as respostas em Deus. Pessoas que perderam seus entes queridos, seus familiares tão queridos, na ânsia de quererem saber onde eles estão, se eles estão bem, eles procuraram médiuns. Pessoas que supostamente falam com os mortos. E aí eles ouviram a voz do familiar, o jeito do familiar, ouviram os assuntos dos familiares. E eles ficaram convencidos de que os familiares falaram com eles. Passaram-se algumas semanas, elas ficaram com saudade dos familiares. E aí elas foram de novo lá naquele médium. E de novo receberam a visita do seu familiar. A voz, o jeito, os assuntos. E assim aquela pessoa criou uma dependência do médium, daquela sessão espírita. E vocês sabem que há pessoas que vivem nessas sessões há muitos anos. E algumas dessas pessoas já trouxeram para dentro da sua casa aqueles espíritos companheiros deles. Por que acontece isso? Necessidade de conhecimento. As pessoas têm necessidade de conhecimento. E Satanás está pronto
para dar conhecimento para qualquer pessoa. Agora, você já sabe pela palavra de Deus que quando Ele dá conhecimento, é um conhecimento distorcido. E isso vai só prejudicar sua vida. Por isso o ser humano, ele tem outra necessidade. Ele precisa de perdão. Porque ele aceitou o conhecimento distorcido e errado de Satanás. Ele precisa agora de perdão. Deus se encontra, como era comum com Adão, com Eva, que tiveram medo, se esconderam. Deus tentou conversar com eles, se eles comeram do fruto. Eles confessaram, mas ao mesmo tempo não confessaram. Eles admitiram que comeram, mas que não era culpa deles, é culpa de outra pessoa, é culpa da mulher que o Senhor me deu. A serpente me enganou e eu comi. E Deus nivela todos debaixo do pecado. E para cada um, Adão e Eva, eles receberam a punição do pecado. E como eles eram os representantes da raça humana, toda a raça humana passa o que Adão passou. Dores no parto, opressão do marido, dificuldade de trazer comida para dentro de casa. A natureza também sofreu com a queda deles. Por isso, então, você viu nesses dias uma nuvem de pernilongo na sua casa? Teve ou não? Por isso que a gente encontra muitas coisas ruins na natureza, por causa do pecado. Mas Deus também deu a punição para a cobrinha, que não era o diabo, era simplesmente a cobra. Deu uma punição para esse animal também, mas deu uma punição para a chamada antiga serpente, que é o dragão, que é Satanás, o diabo. Deu a sentença para ele também. Mas será que Deus ficou apenas no sentenciar a natureza, o homem, a mulher e o diabo? Será que Ele não teve nenhuma provisão para perdão? Para Satanás, não. Para Satanás não teve provisão nenhuma. Ele não é uma raça, ele não é resgatável. Portanto, o que foi sentenciado vai acontecer, ele vai ser destruído. Mas para o homem, para a mulher e até para a natureza, há sim a possibilidade deles serem salvos. Então Deus dá uma provisão para o ser humano, tanto homem quanto mulher. Homem e mulher são diferentes em alguns aspectos anatômicos, né, no corpo, talvez também nas emoções, na inteligência não. Mas, mesmo sendo diferentes, o método de resgate, de redenção é o mesmo, tanto para o homem quanto para a mulher. E para a natureza, Deus deixou também não uma possibilidade, mas uma certeza de que a natureza vai ser resgatada. Em algum momento Deus vai transformar essa natureza e não vai ter mais coisas ruins nela. Furacões, ferrão de abelha, desastres, desmoronamentos, bichos bravos atacando pessoas. Tudo isso vai ser resolvido. Isso é uma certeza, conforme Romanos capítulo 8. Para o ser humano é uma possibilidade, não é uma certeza. É uma possibilidade do ser humano também ser resgatado para a salvação. Mas é uma certeza para aquele que aceitar a salvação e a provisão que Ele deu. E qual foi essa provisão? Está no versículo 21, Gênesis 3, 21. Alguém pode ler?
Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Como Satanás distorceu a visão deles, os olhos deles se abriram e eles acharam um problema estar nus, Deus poderia neutralizar isso. Deus poderia consertar de novo a mente de Adão e Eva, mas Deus não quis fazer assim. O pecado trouxe uma marca para todos nós, permitida por Deus, que arrasou a nossa mente. A nossa mente é meio descontrolada, não sei se você sabia disso, porque às vezes você fala que alguém é desequilibrado, né? Mas você não quer dizer que você é desequilibrado. Mas então, se ninguém te informou, um desequilibrado vai falar para outro desequilibrado, tá? Você é desequilibrado. Não gostou de ouvir, né? Todos nós ficamos com a mente avariada, com a mente estragada. Todo mundo aqui. Ninguém aqui é capaz de ver as coisas como Deus vê. Ninguém aqui é capaz de ver as coisas como elas deveriam ser vistas. Você é exagerado para um lado ou para o outro. A sua mente ficou estragada. Os seus olhos ficaram maliciosos. As suas mãos ficaram maldosas. Todos nós fomos afetados. Isso na teologia é chamado de depravação total. Nós estamos totalmente estragados. Você não consegue praticar todos os pecados que existem no catálogo de pecados. Não, você não consegue. Mas você consegue ser mal em tudo que você faz. Por isso, nós precisamos de um resgate. Resgate dos nossos sentimentos, da nossa inteligência e da nossa vontade. Porque a imagem de Deus foi desfigurada dentro de nós. Por isso Deus precisava resgatar o ser humano. Deus precisava perdoar o ser humano. E como Ele fez isso? Ele fez isso provendo para o ser humano uma morte. Porque o pecado traz morte. Ou Deus mata o homem logo de uma vez, ou Ele dá um substituto temporário para o homem. Alguém inocente, que não tem nada a ver com o assunto do nosso pecado, morrer por nós. Então aqui no caso, no versículo 21, Deus matou 1 ou 2 animais para cobrir Adão e Eva. Então aí já não era mais folha, mas era pele. Deus não fez um estoque de pele de animais. A pele do animal estava envolvendo o animal. Para conseguir uma pele de animal, teria que matar o animal. E Deus matou 1 ou 2 animais, Ele matou, derramando sangue. Eu prefiro crer, mas eu não tenho certeza, que foram 2 animais, um para cada um, uma vida por uma vida. Então Deus, Ele destrói uma vida para resgatar Adão, destrói outra vida para resgatar Eva. E isso iria assim até vir o Cordeiro perfeito, que seria um só, e a morte dele seria suficiente para resgatar todo o mundo, para aqueles que aceitarem isso. Porque Adão e Eva poderiam não aceitar a roupa, concorda? Não, mas se Deus coloca a roupa neles, não tem como. Tá bom, Deus poderia até fazer isso, mas eles podiam tirar depois a roupa e não querer mais usar, e voltar para as folhas de figueira. Mas essa foi a redenção que Deus deu para Adão e Eva. O Senhor Deus fez vestimenta de peles
para Adão e sua mulher e os vestiu. Então nós temos necessidade de conhecimento. Nós temos necessidade de perdão. A necessidade de perdão é satisfeita pelo próprio Deus. Por isso que nós temos sempre que pregar para as pessoas: você não consegue salvar a si próprio. Deus tem que te salvar. E Ele faz isso através da morte de um inocente. Ele já fez isso através da morte de Jesus Cristo, seu Filho amado. E as pessoas precisam crer que Ele vai cobrir. A partir daqui, vestes, vestimentas e roupas tem um sentido muito especial na Bíblia. Vestimenta significa justiça, caráter, majestade. Então, roupa tem um sentido muito especial. Então, quando nós falamos que as nossas roupas são sujas, o profeta Ageu fala isso, e nós temos várias passagens na Bíblia falando de roupa simbolizando a nossa vida. Então, nós temos roupas sujas. Nós não podemos nos apresentar diante do rei com roupas sujas. Jesus conta uma história de que havia um casamento e algumas pessoas apareceram nesse casamento, mas pegaram essas pessoas e lançaram para as trevas, para fora do casamento. Não puderam entrar. Alguém lembra por quê? Estavam sem as vestes festivais. Estavam sem as vestes festivais. Tinha a veste própria para ir para o casamento. Até hoje não tem algumas festas, jantares que falam traje a rigor, né? Até em inglês tem uma expressão black tie, que quer dizer gravata preta, que era para dizer daquela gravata borboleta, né? Preta. Então, tem as vestes próprias para estar diante do Senhor. Isaías nos fala que as vossas justiças são como trapo da imundícia. Trapo nos fala do quê? De vestes. Então nós precisamos de outro tipo de veste. O apóstolo Paulo nos fala: revestivos. Revestir é o quê? Colocar uma nova veste. Então nós tiramos as vestes da maldade, do pecado, e colocamos as vestes da justiça. Quando Cristo Jesus morreu, Ele estava pegando as suas roupas, a sua vida, que é injusta, é pecadora, Ele pega para Ele, e Ele dá a veste dele para nós. Qual é a veste de Jesus? Os salmos dizem que Ele está vestido de glória e majestade. Ele está vestido assim. Então você era um mendigo, maltrapilho, e Ele tira a sua roupa e Ele coloca as roupas reais em você, roupas de glória e de majestade. Agora você pode se apresentar diante do Pai de Jesus, que é o Rei, porque você agora está com as vestes apropriadas. Bonita comparação, não é? A palavra do Senhor diz na epístola de Judas que nós temos que ter compaixão daqueles pecadores, dos pecadores que estão morrendo, para trazê-los ao arrependimento, pregando essa mensagem. Mas a Bíblia diz também em Judas que para algumas pessoas não é que nós não temos compaixão, não adianta mais. E eu não sei quem são essas pessoas, tá bom? Mas algumas pessoas são tão obstinadas, tão longe de Deus, e não querem nada, e são falsos profetas, que nós precisamos tomar cuidado, inclusive com o quê? Os irmãos lembram o que Judas fala? Com a roupa contaminada com a carne.
Até as roupas deles estão contaminadas com a carne. É uma maneira de dizer, eles estão totalmente perdidos, nem encosta neles que você vai ficar impuro. Deus dá muita importância às vestes. Nós precisamos das vestes da justiça que há em Cristo Jesus. Essa é a nossa necessidade de perdão. E essa necessidade é satisfeita por Deus, através dessa vestimenta. E finalmente, uma outra necessidade que a humanidade teve. A humanidade tem necessidade de conhecimento, a humanidade tem necessidade de perdão, e a humanidade tem necessidade de vida eterna. Porque todos vão morrer, ou quase todos vão morrer. Mas as pessoas precisam da árvore da vida. Para Adão e Eva, essa necessidade foi frustrada. Um dia eles vão comer dessa árvore, mas no momento foi frustrada. Veja o versículo 22, alguém pode ler? Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Então a Bíblia não diz que o homem não conheceu o bem e o mal, porque a árvore era do conhecimento do bem e do mal, e o homem acabou conhecendo o que é o bem e o que era o mal. O bem ele já conhecia, o mal ele conheceu de uma maneira errada. Mas Deus diz: eis que o homem se tornou como um de nós. Nós quem? Ele e os anjos? Não. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Que é repetido aqui essa ideia 3 vezes em Gênesis. Então o homem pecador, agora ele já sabe o que é o mal. Todos sabem, meus irmãos. Às vezes nós pensamos, será que as pessoas sabem o que é o pecado? Todos sabem, pode ficar tranquilo disso. Elas podem até ignorar, rejeitar a ideia, mas todos sabem o que é o pecado. Está dentro deles e eles sentem que está dentro deles também o pecado. Então o homem já conheceu o mal. E por isso então o homem vai ser privado, ou seja, ele não vai conseguir ter a vida eterna. Porque a árvore da vida nos fala de vida eterna. Essa não foi proibida, mas Adão e Eva não comeram desse fruto. Eu não sei por que não comeram, mas eles não comeram. E agora se tornou até providencial eles não terem comido. Porque com o pecado, eles vão ter os corpos deles definhando. Doença, cansaço, mas eles vão morrer. As pessoas morrem. Então as pessoas não ficam sofrendo eternamente na terra. Não existe nenhuma doença que faz alguém ficar nessa terra sofrendo para sempre. Não, ele pode sofrer muitos anos, é verdade, mas para sempre aqui nessa terra não. Se ele não aceitou a redenção que há em Cristo Jesus, ele vai sofrer sim, eternamente, mas não nessa terra. E agora Deus, ele impede que o ser humano tome daquela árvore da vida, porque se ele tomar daquela árvore da vida e comer, ele vai viver eternamente, porque esse é o poder que Deus deixou para esse fruto, de viver eternamente. É um castigo? Sim, mas alguns comentaristas dizem, parece que tem bastante lógica em dizer isso, que também foi um ato de misericórdia de Deus. Pelo menos para nós os crentes, né? Porque a morte, ela não é de todo mal. A morte é ruim, evidentemente.
Mas a morte é desejada para algumas pessoas, crentes e incrédulos, só que os crentes têm conhecimento de que a morte não é o fim. A morte é para ele uma libertação desse mundo de sofrimento. E a ressurreição então vai trazer de volta para ele o corpo, e a salvação traz para ele a certeza de vida eterna. Então a morte para nós não é um problema mais. E o que Deus faz para eles não comerem dessa árvore? Versículo 23. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. Então Deus expulsou Adão e Eva daquele jardim bonito, não é lindo? E agora eles não podem mais cultivar aquele jardim, eles estão fora do jardim. Eles poderiam tentar voltar, não é? Porque assim é o ser humano, se ele perde uma coisa boa, ele tenta recuperar. Não é assim que nós fazemos? O homem que perdeu a ovelha, ele deixou as 99 para buscar aquela que ele perdeu. A mulher que perdeu a dracma, ela varreu a casa e ela tentou de alguma forma encontrar a moedinha perdida. E o pai que perdeu o filho, né? Porque o filho saiu de casa, eu imagino, né? Pelo resultado é isso mesmo que aconteceu, ele ficava desejando ter o filho de volta. Então sempre que nós perdemos alguma coisa, nós queremos de volta. E perder a possibilidade de comer daquele fruto era uma perda para Adão e Eva. E certamente eles iam querer voltar para o jardim. Mas Deus já fez com que isso não fosse possível. Versículo 24, alguém pode ler? E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refulgir de uma espada se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Então o homem foi expulso, claro, a mulher também, e aí Deus colocou querubins. Muitas vezes que aparece querubins na Bíblia estão envolvidos com adoração ou com proteção também, né? Esses querubins, sabia que em hebraico tudo que termina com im, já é plural. Então querubins fica para a nossa língua, né? Mas em hebraico já é querubim, só isso já é suficiente. Elohim, Manaim, e várias coisas terminadas com im, no hebraico quer dizer que já é plural, né? Então esses anjos, esses querubins, eles estavam ao oriente do jardim. E o que eles tinham ali? Uma espada que revolvia, ou seja, uma espada que virava, né? Então Adão e Eva não conseguiriam de jeito nenhum entrar ali porque tinha uma proteção. Era para guardar o caminho da árvore da vida. E no final não tem nem mais jardim nem mais árvore, né, nesse mundo. Deus vai plantar de novo essa árvore no estado eterno. Então essa é a necessidade que o ser humano tem, de vida eterna. Mas ela foi frustrada pela desobediência. Nós já temos o caminho para essa árvore. Em Cristo Jesus nós já entramos nesse caminho. E um dia nós comeremos do fruto dessa árvore. A árvore do conhecimento do bem e do mal não se fala mais, nunca mais na Bíblia. Mas a árvore da vida, ela é para toda a eternidade. Então essa é a morte física e a morte espiritual. Para o crente, a morte física acaba sendo uma bênção também, porque é o canal, é a maneira dele se encontrar com o seu Salvador, com o Pai, com o Espírito Santo. Então nós vamos nos encontrar e o caminho é a morte. Então nós não precisamos ficar tão assustados com a morte. No momento, Deus vai dar o conforto, o consolo, e quando nós passarmos por alguns
escritores de hinos falavam, né? Por esse mar, por esse vale, do outro lado tem o nosso Deus nos esperando, nos aguardando. E o homem precisa se voltar para Deus e ficar livre da morte espiritual. Então você tem muito material para evangelismo no capítulo 3 de Gênesis. Só você estudar, pensar, orar, você pode sentar com alguém e explicar o caminho da salvação através desse capítulo. É o capítulo mais importante, porque é o início do pecado, mas também é a primeira vez que a salvação é mostrada tão claramente assim. Que Deus abençoe os irmãos, continuem amando a palavra de Deus, estudando a palavra de Deus, porque é ela que vai nos libertar da ignorância, ela que nos dá conhecimento. Vamos orar? Deus, obrigado porque temos a salvação em Cristo Jesus, é aquele que derramou o sangue por nós. Obrigado porque através do estudo da Tua Palavra nós temos a compreensão de como o pecado entrou no mundo, as doenças, as coisas tão ruins que acontecem na vida, nós já sabemos por que aconteceu. E agradecemos pela provisão que o Senhor nos dá em Cristo Jesus, o Teu Filho. E é no nome dele que nós oramos. Amém.